Olá, meus irmãos, olho aqui novamente. É o seguinte, meu irmão, eu vou trazer aqui uma clareza, talvez possa até ser uma coisa dura para muitas pessoas que não estou vendo essa pregação, não estou vendo essa clareza ser passada a nós para que nós possamos nos lavarmos e purificarmos e entendermos. Quem é o nosso acusador, meu queridos irmãos? Quem é que nos acusa? Qual é a força de Satanás? Onde está essa força que ele pode oprimir o homem, pegar e jogar ele no túmulo, jogar ele do avesso? Qual é essa coisa que dá autoridade a ele adentrar e causar guerra, causar destruição? Qual é essa coisa? Qual é esse inimigo, esse acusador, que através desse inimigo, desse que acusa, dá esse direito a ele? Meus irmãos, vou deixar uma coisa bem clara aqui. Ou que ouça, ou que deixa de ouvir. Mas, meus irmãos, todos estamos dormindo. Vamos acordar, meus irmãos, porque na realidade, o que nos acusa, o que nos aponta, o que nos condena, o que nos julga, é a lei, meus irmãos. Aprenda, é a lei. A lei de Deus, ela é imutável. Não existe mudança. Ela é justa. Então ela exige a pureza. Ela exige a morte daquele que é transgressor, daquele que é pecador. E se o pecador e o transgressor, que é a mesma coisa, que é pecado, é a mesma coisa, ele não aceitar sobre si o juízo da lei que condena e sentencia o pecado à morte, se nós não aceitarmos por Cristo essa mortificação de urgência, se nós não anteciparmos e aceitarmos essa condenação da lei sobre nós, para que possamos matar a carne, porque o pecado, diante da lei, é digno da morte. É digno da morte. Então, aqueles que quer se livrar da condenação do túmulo, têm que aceitar a sentença dada pela lei, que é a mortificação da carne, é a mortificação do seu eu, é a mortificação para o mundo. E aqueles que não se encontrarem nessa vontade da lei, está debaixo das garras da maldição, está debaixo da garra da força de Satanás, está debaixo, pertencente, declara que você fica pertencente ao reino dele. Ele pode deitar e rolar sobre você que não tem força de ser submisso à vontade da lei de Deus. É isso que o nosso Jesus Cristo veio chamar. Ele veio chamar toda a humanidade ao seu tribunal, para que aceite o juízo da lei, para que aceite o julgamento da lei sobre nós, para que nós não possamos ser trancafiados na sepultura. Então antecipamos o nosso julgamento por Cristo, trazendo a sentença da lei sobre nós, matando a carne por Cristo lá no batismo. Só que eu vou deixar uma coisa bem clara, meus irmãos. Para com Deus não existe duas mortes nem três mortes. Para com Deus não existe 3, 4 vidas. Para com Deus existe uma morte e uma vida. E segundo, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: como ao homem está ordenado a morrer somente uma vez, e vindo disso depois o juízo, aí se deixa bem claro que para com Deus não existe duas mortes, nem duas vidas. É uma morte. Então, façamos uma autoanalogia sobre relacionado sobre nós e nos colocamos diante da lei. Veja o que é que a lei condena. Veja o que é que a lei
não aceita como não. Veja o que é que a lei ela abomina. Porque tudo que é da carne é condenado pela lei. A lei é que vai sentenciar as obras da carne do pecador à morte. É a lei que tem essa autoridade de dar direito à morte ao homem. Porque se o homem é pecador, é julgado pela lei, e se achado culpado e transgressor, a morte entra em ação, para que seja consumado a vontade da lei na morte. Porque, como está escrito, o fim do pecador, a justificação do pecador, é a morte. Porque na morte do homem, não tem como a lei ter força, não tem como a lei julgar e condenar. Mas para isso, nós temos que aceitar antecipadamente esse julgamento da lei, para que a segunda morte, que é a morte do pecado, não possa ter autoridade sobre você, porque você, por Cristo, já antecipou a sua morte. A sentença dada a você pela lei. Somos pecadores, então aceitamos essa sentença da lei sobre nós, de nos matarmos, de aceitar a morte concedida pela lei sobre nossa carne pecaminosa, para que através de agora seja manifesto a vida de Cristo, a vida eterna. Porque, como eu já falei anterior, não existe duas mortes. E a morte, ela é eterna. Então, quando você fazer essa autoanalogia, que você querer se batismo por Cristo, saiba que você tem que dar testemunho a cada dia do seu eu morto, para que o seu eu vivo nunca venha brotar. Porque no dia que o seu eu vivo se levantar, obviamente, você se declara que você é digno da sepultura. E a vontade de Deus por Cristo é que todos nós vençamos a lei, para que possamos dar testemunho da nossa liberdade, para que possamos alcançar a nossa salvação. E através dessa liberdade adentrarmos ao reino de Deus. Isso é a vontade de Deus por Cristo, porque Cristo, ele teve que trazer a sua morte para brecar a força de Satanás. Porque a força dele está sobre a lei. Porque aonde há transgressão, há lei. E aonde há lei, há morte. Se não há transgressão, se não há lei, então também não haverá morte. Se não haverá morte, existe vida. É por isso que eu falo para todos. Aonde você vê pregação de vida, fuja. Porque ali se declara, se mostra os verdadeiros mortos. Quando você vê pregação de morte, de renúncia, adentre, escute, veja, porque ali habita os verdadeiros vivos por Cristo. Porque aonde não há dor, não há evangelho. Aonde não há renúncia, não há evangelho. Aonde não há sacrifício, não há evangelho. Aonde não há morte, não há a confirmação do evangelho. Se não há morte, se não há evangelho, aonde estará a vida? No ser não existe a vida. Está consumado ao túmulo. Então, meus irmãos, eu deixo aqui uma alta reflexão para que vocês analisem, vejam, se ponha diante da lei, veja como que está o seu caminhar por Cristo, se realmente condiz com a verdade de Deus, se realmente não tem algo que a lei possa te ganhar, te condenar, te apontar, e Satanás ri de você e te conduza ao túmulo, que é a vontade dele, de destruir a casa do Espírito, para que fique a mercê do seu reino.
Porque que glória há no túmulo? Que comprovação de vitória se você foi vencido pelo pecado? Como nosso Jesus Cristo mesmo falou, o servo, ele não fica para sempre em sua casa. Veja que o servo do pecado, ele não tem autoridade, não tem direito à sua casa. Mas o filho, sim, fica para sempre em sua casa. Porque ele se apresentou diante da lei e mostrou a santidade de Deus, aceitando ser subjugado pela obediência da lei. E assim ele cumpriu a lei. E nos mostrou como é cumprir a lei. Veja que quem nos acusa, meus irmãos, é a lei. Se você sabe que quem nos acusa é a lei, abra nesse momento a Bíblia. E analise, veja se realmente não é. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou, olha, nunca pense vós que eu hei de acusar vós para com o Pai. Não vou ser acusador, não sou acusador. Mas há um que vos acusa, o qual é Moisés. Moisés vos acusa. E o que foi que Moisés trouxe? Não foi a lei? É através da lei que se vê a purificação do pecado. Porque ele traz a sentença sobre o pecador. A lei é uma espada que corta tudo aquilo que não condiz à vontade de Deus. Diante da lei não existe promotor, juiz, delegado. Porque se ela fala, não minta, não roube, não bata, não espanque, não engane, não... E se você faz, você é um transgressor da lei. A palavra fala, quem julga, será julgado. Quem condena, será condenado. Então, quem é que nos acusa? Existem tantos pregadores, tantos formados em teologias, teólogos, que conhece tantas histórias. Moisés não nos salva, ninguém e nenhum dos profetas que vieram antes de Cristo a salvação. Só existe salvação em um único, que ele brecou a lei, brecou a força da lei, para tirar a autoridade de Satanás, que tem o império da morte, vencendo o pecado. Ele trouxe a própria morte, antecipou a própria morte para a destruição do pecado, para que a segunda morte, que é aquela que pega o pecador e tranca-fia na sepultura, não tem autoridade sobre aquele que se encontra segundo Cristo. É como eu vou voltar a falar. Não existe duas mortes. Só existe uma morte. Não existe duas vidas. Só existe uma vida. O nosso Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, e a morte jamais terá autoridade sobre ele. E nem a lei tem como apontar, porque ele foi justo, permaneceu justo, foi limpo e permaneceu limpo. É por isso que fala, quem ignorar, se suje, cada vez mais se suje. Mas quem aceitar, se limpe, cada vez mais se limpe. Porque a maior vergonha para o homem é quando ele buscar tudo que ele tem de melhor nessa vida. E depois de ele vê o seu corpo lançado na sepultura, o espírito sem a casa. É o maior desespero de ele ver que ele tinha ignorado, não ter dado crédito às palavras. Eu sei, meus irmãos, que a salvação é a coisa mais difícil que existe. Porque ninguém quer morrer, quer abandonar o eu vivo pelo eu morto. E muitos são enganados, muitos que até mesmo que estão nas igrejas, dizendo pregadores, estão ali conduzindo a multidões, infelizmente, à morte. Porque como eu volto a falar, onde você vê pregação de vida, meus irmãos, fuja. Quando você vê pregação de morte, adentre, veja que ali está os vivos por Cristo. Porque Cristo não veio chamar ninguém à vida
para que nós possamos vencer aquilo que nos acusa, nós temos que morrer. Para que não possa dar direito ao acusador dizer bem assim, esse é meu. Ele é um promotor, ele vai abrir a lei e vai dizer bem assim, olhar na sua caminhada de 10 ou 15 anos, 5 anos que você vive aqui na face da terra, ou 40, 50, e vai falar, este não tem como dizer que é meu, porque não há transgressão, ele morreu de uma vez. Então por isso que não existe duas mortes. O homem está ordenado a morrer uma única vez. Não é que você vai ficar esperando o juízo. Até distante, aqueles que morrerem, que permanecerem no túmulo, eles vão ficar esperando. Isso não é a vontade de Deus. E que glória tem para mostrar, a não ser a condenação? Porque ele perdeu o principal, que foi a casa. Quando você antecipa essa morte, que você aceita o julgamento da lei sobre vosso corpo morto por causa do pecado, aliás, a matar o vosso corpo por causa do pecado, você nesse momento dará testemunho da vida de Cristo. Não é mais você que faz parte do mundo, mas é Cristo que faz parte de você e você vive nesse mundo dando testemunho da vida por Cristo, na esperança de que isso que está morto possa ser absolvido no final da vida, pela vida, segundo Jesus Cristo. Eu só peço que se coloque diante da lei, examine. Veja como que anda o seu caminho para com Deus através da lei. Veja como se anda os seus passos para com Deus através da lei. Veja se realmente vós estáis na mortificação de Cristo. Como eu já falei anterior num vídeo aí, a lei não tem força sobre aqueles que estão mortos, porque está justificado do pecado. Não tem como a lei prender quem já morreu. Não tem como a lei julgar quem já aceitou o seu julgamento. Não tem como a lei condenar quem já aceitou o seu julgamento, sua condenação, trazendo sobre si a mortificação da carne, que é a sentença dada pela lei ao pecador. Mas para isso, temos que antecipar a nossa morte, que Cristo nos chama ao seu tribunal. Aqueles que não se encontraram assim, segundo Cristo, diz o Senhor, não está em mim. Não sois digno da vida. Então eu vos peço mais uma vez, se coloque diante da lei, veja como que andam os seus passos para com Deus. Se Deus fala, não seja idólatra, não busque, não seja idólatra. Não busque ídolo nenhum. Se Deus fala diante da lei e Deus fala, não minta, não minta. Se Deus fala, não seja cobiçoso, de vanglória, de ganância, não tenha ambição sobre nenhum, não seja, porque se você está morto, como que você pode habitar isso em você? Se você diz que está em Cristo, como pode haver essas coisas em você? Não viva de fachada, meus irmãos, minhas irmãs, mas viva de realidade, de confirmação da mortificação do eu a cada dia. Mostre para o mundo que você está liberto, que você aceita a liberdade. E as liberdades requer preço, requer justificação, requer sacrifício vivo. Se você não mortar as obras da morte da carne, como que você vai dar testemunho que você é digno? Se você não mostrar para o mundo que você está morto, como pode no morto habitar aquilo que é da vida? A ganância, a ambição, desejos. É por isso que ele usa da lei para beneficiar-se da humanidade. Porque muitos não estão entendendo a realidade da doutrina de Cristo. Muitos não estão entendendo, estão buscando Cristo como servo. Mas Cristo quer nós como servo. Hoje o mundo, para Cristo, parece que a humanidade se tornou senhor de Cristo. Porque todos adentram a doutrina, se batiza, e daqui a pouco quero a minha vitória, quero o meu sucesso, quero o meu carro, quero a minha casa. Então,
nós nos tornamos, parece que, senhor de Cristo. Cristo é o nosso servo. E qual é a obrigação do servo? É nos servir. Mas para mim, Cristo é Senhor. Eis que foi-me dado na terra e nos céus todo o poder. Eu sou o Senhor e vos convido a ser servo, a me servir. E aqueles que me servem serão honrados pelo meu Pai. E aquele que queira me servir, tome sobre vós a sua cruz a cada dia e siga-me. Aceite o julgamento da lei. Mate a sua carne, enquanto se pode ainda matar por Cristo. Porque talvez muitos se diz mortos estão condenados. Muitos se diz vivos estão mortos. É isso que eu vos deixo, meus irmãozinhos. Espero que seja de reflexão, que sirva. Espero que ajude alguns, reparta esse vídeo, para as pessoas saber, refletir quem é o nosso acusador. Ele não precisa sair de casa, não precisa correr atrás de ninguém. As pessoas é que vão até ele através da desobediência, da transgressão da lei, pecando e achando que estão servindo ao Senhor. Se encontrando na carne e não na morte da carne. Acordai-vos, meus irmãos, acordai-vos. É isso que eu vos peço por Cristo. Acordai-vos. Isso é o juízo de Deus. Isso é o julgamento que Deus quer que nós aceitamos. Quem aceitar esse julgamento, amém. Mas saiba, faça uma analogia sobre vós mesmo. Se você não quer morrer, então viva. Mas quem quiser morrer para poder viver, aproveita a ocasião. Comece agora. Aceite o seu julgamento a partir de agora por Cristo. E dê testemunho da mortificação do eu diante do mundo. Meus irmãos, infelizmente, eu gostaria muito de fazer com que as pessoas enxergassem a verdade, abrir o coração de cada um e colocar tudo a verdade nos vossos corações. Mas é a vontade de Deus que quer que nós estejamos em nós a sua lei, tenha conhecimento da sua lei, para saber o que é que agrada e o que não agrada, para ver o que serve e o que não serve, o que é útil e o que não é útil, como é caminhar e não caminhar. Porque a lei, eu falo, ela não é 10. Ela é tudo, tudo. Ela não é 10. Ela é tudo de bom para aqueles que aceitam a sentença dada por ela, que antecipa a sua mortificação na esperança, na batalha de ter a vida eterna por Cristo, de adentrar e dar a justificação de que é digno do reino de Deus. Se chama isso os justos juízos de Deus. É isso que eu vos deixo. Eu espero, reparta esse livro, compartilhe esse livro, esse vídeo. Compartilhe, inscreva, para que possa ver mais conteúdos, para que eu possa tentar esclarecer, trazer alguma clareza, tentar ajudar daquilo que Deus me concede através da sua palavra. É isso que eu vos deixo, meus irmãos. Muito obrigado por tudo, por todos aqueles que estão assistindo. Eu espero que seja de boa serventia e que seja servo de Cristo, não servo do homem, não servo do mundo. É a Cristo que nós temos que servir. A Cristo que nós temos que servir. Amai-vos a todos. Não fazer acepção de pessoas, mas é a Cristo que nós temos que servir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.